Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês de volta. Hoje eu estou recebendo uma querida amiga, psicóloga aqui de Belo Horizonte, a Carla Barros. A Carla, ela é mestre pela PUC, né, Isso Carla? mesmo. E especialista em traumas. Dentro do currículo dela aqui, que eu vou pedir licença para ler, né? Porque são muitas graduações e especialidades, mas o que mais me chamou a atenção foi o curso de neurociência do trauma, terapias multifocais, Multifocais? especialista em traumas recentes, especialista em EMDR. Essas todas formações elas te levaram para esse assunto especificamente do trauma. E Sim. é isso que a gente vai abordar aqui, falar um pouquinho com vocês hoje sobre este assunto tão importante que é o trauma. O trauma nas nossas vidas e nas vidas que não são nossas também, né? Então, Carla, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui Eu que comigo. agradeço o convite, o carinho, a lembrança, a consideração. E para mim é uma grande oportunidade, na verdade, poder começar a divulgar. Eu acho que publicamente mesmo, sabe, o conceito de trauma emocional, porque até então isso em psicologia ficava muito não só restrito a um conceito muito técnico, né, advindo de Freud, quando ele construiu, ele embasa toda a psicanálise dentro do conceito original de trauma, com o inconsciente, com aquelas, né, coisas que ficam armazenadas lá porque a mente não quer lembrar daquilo que a traumatizou, Sim. enfim. E a partir disso, o trauma ele fica muito tecnicamente tratado na clínica. E em algum momento houve um movimento até muito mais internacional dentro da própria ciência da saúde mental, onde alguns sintomas psiquiátricos começaram a chamar a atenção dos médicos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos. E a questão maior foi quando surgiu ali, por exemplo, no Vietnã, teve a guerra, e aqueles combatentes que retornaram, eles começaram a apresentar um quadro de estresse, né? Que até então nem tinha, hoje já tem o TEPT, que inclusive advém dessa experiência clínica com eles, em que eles ficavam com as lembranças recorrentes da guerra. E tinha um quadro clínico de 80, 90 pessoas com os mesmos sintomas, se queixando das mesmas coisas e com os mesmos comportamentos inadequados. Foi onde a terapia para traumas começa a ser mais investigada, diversos autores de diversas frentes, e o EMDR talvez seja o vovô aí, né, dessas técnicas de traumas. Foi a psicóloga Francine Shapiro que foi desenvolvendo, inclusive com os próprios sujeitos de teste e treinamento da técnica, são esses ex-combatentes do Vietnã. E foi minha primeira formação em traumas, coincidentemente também. De lá para cá, eu venho buscando me aprimorar mais cada vez nessa especialidade, porque eu acredito que o mundo esteja hoje, Andréia, vivendo sob trauma, sabe? E a gente precisa começar a compreender melhor essa ideia. A gente tem duas guerras, infelizmente, em andamento no mundo hoje. Guerras declaradas, né? Fora todas aquelas que nós vivemos silenciosas no nosso dia a dia pelo mundo inteiro, né? E é engraçado você falar isso, trazendo esta questão de ter sido iniciado esse estudo todo através das guerras e propriamente dito no Vietnã, que a gente ainda bem que eu só tenho contato com isso até hoje pelos filmes, né, que nós assistimos e de tantas cenas que trazem aquelas pessoas que voltam da guerra e tem até um filme que eu não vou saber citar o nome, gente, me desculpa, mas que o marido quase mata a esposa num delírio de que ele estava na guerra, né? Exatamente. E que aí eles
tem que ter todo um acompanhamento psicológico e psiquiatra por causa disso, com medicações e tal, porque isso fica instalado dentro deles, né? Exato. E eu acho, né, a gente tem hoje, nesse curso da neurociência que eu tenho feito em torno do trauma, do que eu tenho contabilizado dos autores que estão falando disso, contemporâneos, autores aqui vivos, cursos que a gente tem buscado fazer até com eles também, a gente já deve ter uns 10 nomes, Andréia, em diferentes países, tratando exatamente do mesmo assunto. Então, isso aponta para a gente que trabalha com saúde mental que tem sido uma pauta relevante em nosso cenário atual, e nós precisamos gerar o foco para compreender, na verdade, que trauma emocional não é só aquele evento, igual a gente citou da guerra, que a pessoa que passa e vivencia aquela situação é traumatizada, né? Hoje o conceito de trauma tem o conceito de trauma de desenvolvimento, que é um trauma que às vezes você vai vivendo doenças na família, né? Quadro de perdas sucessivas, a própria pandemia que a gente passou em 2020, 2021. Toda situação de estresse que se repete é hoje compreendida na saúde mental como um trauma emocional vivenciado, experimentado. E se a gente para pensar no nosso histórico de guerras, dos nossos pais, que nasceram numa guerra, né, no fim de uma guerra, lá em 1945, 1944, nossos avós, a gente começa a ver, até entra muito na sua pauta também, dessa geração, como é que esses traumas transgeracionais, inevitavelmente, eles nos afetam hoje em dia, né, pela criação, pela educação, pelos valores, né? Meus pais, minha mãe, minha família é muito preocupada com comida. Existe uma grande preocupação em você não passar fome. De onde isso vem? Porque, né, na infância deles, eles vivenciaram talvez uma infância mais precária, com mais dificuldades, mas não com fome. Então, nós acreditamos, e tem uma linha do trauma transgeracional que está chegando também para compreender, inclusive, alguns transtornos de alimentação voltados para experiências transgeracionais de fome num cenário de guerra, por exemplo. É esse medo, né, de Uhum. passar fome. Isso dentro da constelação familiar, a gente trabalha muito essa herança, né? A gente não herda dos nossos pais só a cor dos olhos, só o nosso DNA, né? Existe um DNA emocional que a gente traz dentro da gente, transportado de geração para geração. E isso, muitas vezes, as pessoas negligenciam, achando que quando a gente fala isso, a gente está falando de um contexto espiritual. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando que esses traumas, essas heranças familiares, a gente traz dentro dessa caixinha, desse DNA emocional. Então, muitas vezes a gente tem atitudes que a gente não consegue explicar, mas que a gente faz, ou que a gente sente. Alguns, eu tenho pânico de barulho, de alguma coisa, e aí a gente na clínica, né, Carla, a gente vai voltando com a experiência, voltando lá atrás nesse cliente, e a gente não acha nenhum trauma vivenciado por ele que deu suporte para este trauma que ele tem, do barulho, da fobia, de água, de muitas coisas. Aí, quando a gente começa a puxar um histórico antes dele, aí a gente às vezes acha a causa lá atrás, na avó, no bisavô. Meu bisavô veio fugido da guerra para o Brasil. O Brasil é um país de muitos refugiados de guerra, né? Então, você imagina, em cada família que a gente pode entrevistar, a gente pode não ter um parente próximo que tenha vivido isso, mas se a gente for puxar lá de trás, a gente vai achar na nossa árvore alguém que viveu isso. E a gente pode estar vivenciando e honrando estes antepassados nossos através desse trauma, dessa fobia até hoje.
E, na verdade, te escutando, né, eu vou até pensando também aqui dentro da abordagem neural, do que eles chamam hoje na neurociência do neurônio espelho, porque muitas vezes a rede emocional, que é o que você fala que nós herdamos desses pais, até então a ciência talvez não tivesse instrumentos ou ferramentas suficientes para começar a comprovar isso, e por isso talvez isso fica delegado ao espiritual, ao místico. Sim. E vamos aqui também corroborar de que místico e espiritual não necessariamente tenha que ser algo que não seja importante, relevante e significante, né? Porque são conhecimentos aí que, na verdade, muitas vezes a ciência começa a comprovar o que espiritualmente talvez muitos de nós já sabíamos. Mas, enfim, essa coisa do neurônio espelho, o Dr. Daniel Siegel, ele fala disso bastante. Ele é neurologista, pediatra, ele que começou a investigar o desenvolvimento do cérebro, estudando a infância, e depois ele foi investigar o desenvolvimento do cérebro adoecido. Então, ele começou numa investigação do que é o cérebro saudável e do que é o cérebro adoecido, caiu na saúde mental, e aí ele começa a trazer para a gente que, na verdade, mães, avós e pessoas que criam, né, as crianças, os bebês, os próprios educadores, na verdade, eles são os neuromoduladores do sistema emocional desses seres. E isso é muito sério, né? Então, uma das coisas, aí o Dr. Daniel Siegel falou isso. Aí a gente tem o Dr. Gabor Mate, que vem de uma outra formação, que é um psiquiatra húngaro, nasce na guerra, e ele é afetado pelo pós-guerra, e ele vem uma vida inteira trabalhando em torno dos traumas, é muito linda a biografia dele, mas o Dr. Gabor, ele é o que mais me influenciou a me dedicar voluntariamente a uma popularização do trauma, né? Ele fala que quanto mais a sociedade estiver informada para o trauma, mais fácil a gente vai cuidar uns dos outros. Isso é muito bonito. Então ele fala que os educadores, as escolas, as instituições, as empresas, se todos nós começássemos a compreender que as pessoas são estabelecidas na vida e se estabelecem na vida de acordo com o que elas recebem, né? E que cada um de nós tem as suas dores e que cada um de nós tem os nossos dramas. E se a gente tiver um olhar gentil para o outro dentro daquela dor dele, a gente vai começar a promover uma sociedade mais harmônica. Me permita até tentar refazer uma fala do Dr. Gabor que eu já postei lá no Instagram e sempre que eu posso eu falo dela. Ele fala o seguinte: um adulto, ele consegue se regular emocionalmente ou ele pelo menos tem que tentar. Então, se ele está estressado com uma reunião do trabalho, se um chefe falou alguma coisa com ele e ele ficou desregulado, ele respira, vai beber um café, ele conversa com alguém, conta até 10. Ele usa as técnicas dele para ele se regular. Muitas vezes ele não vai dar conta. E aí ele vai começar a acumular dentro dele, do corpo, da mente, uma carga emocional de perturbação grande em relação ao trabalho. Então, toda vez que ele levanta para ir trabalhar, ou ele fica enrolando na cama e ele começa a ter um desânimo para ir trabalhar, ou ele fica extremamente alerta, o coração dispara e vem umas crises de pânico para ir trabalhar. E aí a gente está falando do famoso burnout, que também foi uma coisa pós-pandemia que começou a aparecer. A gente viu recentemente que a Caixa Econômica até anunciou que mais 70%, Folha de São Paulo que falou, mais 70% dos quadros de afastamento dos funcionários ano passado foram por burnout. Então, a gente claramente está vendo que a sociedade adulta não está dando conta de se regular emocionalmente. Aí o Dr. Gabor fala assim: esse adulto que está deprimido, que está em pânico, que sofre de ansiedade, é o adulto que está regulando as nossas crianças. Essas crianças estão sendo reguladas adequadamente? Não. Aí ele fala: a sociedade vai ser uma sociedade regulada emocionalmente? Não. Então, aí vem essa nossa sensibilização, na verdade, de um trabalho para desenvolver um olhar para o trauma, né? No sentido da gente se acolher, da gente ser mais gentis uns com os outros, mais amorosos, mais compreensivos, porque a gente começa a promover uma relação de estabilidade, gentileza e segurança, né?
É engraçado você falar isso de ser mais gentil, né, com o olhar no outro, de enxergar o outro. Eu tenho comigo a questão que muitas vezes que eu aprendi isso, né? Que empatia é fazer para o outro. Até no episódio passado eu ainda falei um pouco sobre isso e vou retomar isso aqui, porque eu acho muito importante a gente começar a entender e mudar um pouco, mudar não, poder trabalhar um pouco esse termo empatia, que a gente aprendeu que é fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Mas eu sou um indivíduo e você é outro. Eu acho que empatia vai além disso. Vai eu ter a capacidade de te olhar para você, ver o que é importante para você e fazer a minha ação direcionada a você, aquilo que vai te trazer algo de bom, né? E não me espelhar aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, porque dentro da minha vivência, dentro dos meus traumas, algo pode ser bom para mim e não ser bom para você, né? Então, essa capacidade de olhar para o outro, de acolher o outro dentro das dores dele, né? Deixando a sua um pouquinho de lado para ter este olhar amável e gentil para o outro dentro da dor dele, acho que é isso que você está falando aqui, né? Uhum. E quando você fala de pessoas regulando, eu queria que você falasse um pouquinho num termo mais popular Aham, para trazer um entendimento o que é essa regulação, né? O que aham. é regular? Outra pessoa, os pais estão regulando as crianças. De que maneira, De né? que maneira? E é esse o desafio quando o Dr. Gabor convida todos nós profissionais da saúde mental para esclarecer ou trabalhar numa sociedade que tenha que se tornar informada para o trauma. Por quê? Porque a regulação emocional ela advém dessa nossa evolução cortical do ser humano, que é o neocórtex aqui, né? O Dr. Daniel Goleman também tem um livro dele ótimo, que chama Cérebro Social, que fala muito dessa conexão uns com os outros, como que nós co-influenciamos uns aos outros. Isso é regulação. Então, se eu estou agitada, nervosa, com o coração disparando, e eu tento falar para o meu filho, filho, calma, não adianta você ficar assim, eu não estou regulando ele. É de sistema nervoso para sistema nervoso. O meu sistema nervoso vai deixá-lo também desregulado, ele não vai se acalmar. Então, adultos portadores de saúde mental, eles vibram no sistema nervoso, no tom de voz, né? Na própria corregulação emocional com a criança, quando ele vai falar, quando ele vai chamar a atenção. Não adianta ele transparecer uma calma e um equilíbrio se ele acabou de brigar com alguém ou discutir. Isso é passado em nível neural, em nível sináptico, né? Eles têm estudado muito o nervo vago, tem toda uma teoria polivagal para tentar compreender essas conexões neurais, que é a base disso que eu chamo de regulação. Deu para entender? Deu. Então, é muito mais você estar sentindo, né? Verdadeiramente aquela calma que você vai conseguir regular a sua criança. Se o berro dela, se a birra dela tá te irritando, não adianta você falar para ela se acalmar. Você precisa primeiro se acalmar. É um desafio. Vocês entenderam o tamanho do desafio que tem, né? Principalmente os pais. Freud já fala isso, né? Você falando de que a teoria do trauma começou a ser estudada por ele lá atrás, ele também diz que todos os nossos traumas, Sim. de uma forma, né, assim, são gerados pelos nossos pais, que o trauma inicial da vida começa por nós pais, né? E eu acho que é dentro disso que você está explicando que ele queria se fazer entender, né? Perfeito, Andréia. Que não adianta a gente saber, sim, o que o outro
precisa naquele momento, se você não está emocionalmente amparada para dar o que ele precisa, né? Quantas vezes na clínica a gente se depara, eu não atendo crianças, mas você atende, de pais que procuram ajuda terapêutica para seus filhos, mas quando a gente olha para os filhos, a gente quer convidar os pais. E aí, quando a gente faz esse movimento, os pais muitas vezes não compreendem e falam assim: ah, você está querendo dizer que o problema do meu filho sou eu? Não, a gente está querendo entender que você precisa se cuidar também para poder cuidar. Isto é algo que nós fazemos. Nós precisamos nos cuidar para poder cuidar do outro, porque terapeutas também são humanos. Exato. Trazemos dentro de nós nossos traumas, que muitas vezes no nosso atendimento nós deparamos com ele ali na nossa frente. Quando um cliente traz e você se vê ou aquilo te dá um insight daquele seu momento de dor também. Uhum. Como acolher se você está vivenciando aquela dor? Aí você acolhe a sua dor para aí poder acolher o seu cliente. E uma coisa que você trouxe, que eu também acho importante a gente retomar, da empatia, porque nesse contexto da neurociência, porque parece que ali nos anos 2000, de 1990 a 2000, foram destinadas mundialmente as verbas de pesquisas voltadas para o campo da neuro. E a partir disso foram que inúmeras outras pesquisas foram se dando, e hoje a gente tem um grande arsenal de conhecimento em torno disso, e as pesquisas continuam. Dentro disso, a gente tem os 3 cérebros que eles chamam dentro de nós, no contexto evolutivo, que é muito importante para a gente compreender porque que empatia, Andréia, é uma coisa tão difícil da gente ter, da gente sentir e da gente encontrar por aí. Porque o arqueocórtex, o mesocórtex e o neocórtex, que são esses 3 andares do cérebro, cada um deles foi se sedimentando na evolução. Então, a gente tem o cérebro reptiliano, né, que é o cérebro básico ali dos répteis, que já existe nessa espécie, que trabalha muito com impulso, instinto. A gente tem o cérebro mamífero, que é o que eles chamam do cérebro límbico, que é o cérebro emocional, do cuidado, que é quando os bichos começam a desenvolver, né, essa coisa de amamentação, enfim. E ali, e olha para você ver, na nossa evolução, o nosso cérebro emocional é esse. A gente tem o mesmo cérebro emocional das baleias. A gente não pode se achar tão importantes e evoluídos assim. O que nos faz ser seres humanos é exatamente esse neocórtex, que é essa capacidade nossa mais racional, onde as memórias emocionais começam a ser codificadas, a ser ditas, a ser interpretadas. E é nesse cérebro que se encontra esses sentimentos mais sofisticados. Olha que interessante. Então, na verdade, os neurocientistas que afirmam isso, não sou eu, que existe uma perspectiva de ainda uma evolução cerebral para a espécie humana mais adiante. A gente não está no formato mais estável da nossa evolução cerebral. Então, acredito eu que de Homo sapiens sapiens, talvez caminhemos para Homo sapiens sapiens sócios, onde nós vamos poder ver no outro o ser humano que eu sou, e de fato a gente vai se amar, se respeitar e se ver como iguais. Porque se a gente ainda está guerreando, a gente ainda não consegue exercer isso, né? É difícil, né? Falar sobre esta evolução. A gente fala com a boca cheia de que somos seres muito evoluídos, e o que você traz aqui é que a gente está em plena evolução ainda. Sim. Como se a gente ainda estivesse aí gatinhando em algumas coisas, né? Sim. Para serem desenvolvidas e aprendidas por nós, né? Hoje a gente vive um mundo de muitas informações, né? De informações
muito rápidas que trazem, mas a gente perde um pouco o conceito do conhecimento, que é colocar isso em prática, né? Que a gente adquire muitas informações, e essas informações elas vão se tornar conhecimento à medida que você aplica isso. E a gente tem se preocupado em pegar tantas informações, absorver, né? Que a gente não está tendo tempo de pôr isso em prática e nos afastando cada vez mais, acredito, desses passos mais largos que a gente podia dar em direção a essa evolução aí que você está falando. Acredito que sim. Eu acho, o meu mestrado foi nisso, né? O meu mestrado foi em 2009, 2010, a vida com as nossas escolhas, a gente acha que a gente escolhe as coisas. Era um caminho que eu comecei a percorrer antes de cair para os traumas, mas que já me chamava a atenção a interferência das redes sociais nesse comportamento emocional nosso. Então, a minha pesquisa foi na época com o MSN, que era uma tecnologia de conversas. Sim. Que a gente foi desenvolvendo, tipo o WhatsApp hoje, né? Talvez ele seja a versão mais avançada, evoluída do MSN. É bom a gente falar, porque muitos que vão estar ouvindo não sabem nem o que é MSN. Mas vocês colocam no Google que vocês vão achar o que é, né? E como que essa pesquisa na tecnologia, ela é ingrata, porque enquanto você está terminando a dissertação de mestrado, já estava vindo a nova tecnologia. Então, a gente sempre está atrás. Mas eu acredito, e foi uma das coisas que apareceram nas pesquisas que eu olhei, e até mesma que eu fiz, é que esse exercício que nós estamos tendo com a rede social, ele é, primeiro, para todo mundo. Para a pessoa mais antiga da sociedade, da mais nova, é a primeira experiência que nós estamos tendo em termos de redes sociais. Então, a gente não está sabendo lidar com isso. Então, quando fala em educação para a tela, para as crianças, eu acho que tem que ter uma educação da tela para os adultos. A gente não sabe consumir essas informações. É isso que você está falando. Porque você vai passando naquele feed, você vai lendo. Você lê de fofoca, a guerra, você lê de neurociência, a mística, a espiritualidade em 3, 4 minutos. Né? Pela velocidade que a informação passa. Mas em que você está convertendo tudo isso que você está consumindo? Então, muitos teóricos apontam, né? O Bauman apontou isso, eu estudei bastante o Bauman na minha pesquisa, que era a modernidade líquida. Ele apontou isso lá em 2000 e pouco. E, de fato, é isso. As coisas estão liquefazendo-se, né? As informações, você vê que o ChatGPT começou a ser o terror aí do povo da academia, porque de alguma maneira está te tirando de um lugar de conhecimento onde a tecnologia vai alcançar muito melhor que a gente. Mas eu acredito também que nós não estamos sabendo usar com maturidade adequada, e não são as nossas crianças, somos nós, começa conosco, né? O que nós temos consumido de informação e em que isso está se convertendo em sabedoria, conhecimento para a vida. E também não conseguindo converter, né? Também não conseguindo converter. O quanto a gente tem aí, a gente falou dos traumas que a gente herdou e dos traumas que a gente está herdando por isso, né? Sim. Por coisas que são vendidas e como algo possível para todos, né? Tipo, vamos dar um exemplo aqui, não estou citando ninguém e nem dizendo que todos são assim, mas você entra lá, às vezes aparece um negócio para você, perca 10 quilos em 21 dias. Descubra como perder 10 quilos em 21 dias. Clique aqui. Comprando isto, é o que eles estão dizendo. Você vai perder 10 quilos em 21 dias. E aí, eu te garanto que se você... Aí vem por cima, né? Eu te garanto que se você comprar este programa e fizer tudo o que eu estou falando em 21 dias, você vai perder 10 quilos. Aí a pessoa vai lá,
porque quer perder os 10 quilos em 21 dias, coisa que ela está lutando uma vida inteira e não está conseguindo fazer. Aí ela vai lá, clica, compra aquilo e faz tudo que está sendo direcionado ali e não perde os 10 quilos. Você acha que isso vem como um trauma, falando que a pessoa que vendeu está errada? Ou você acha que a pessoa olha para você, se olha e fala assim: nossa, todo mundo consegue perder 10 quilos e 21 dias seguindo o programa. Eu sou a única que não consegui. Então, como eu sou, né, insuficiente, como eu sou incapaz, como só comigo não deu certo, como. E aí traz que ela pode vir já com esse trauma instalado, né? Desse que você começou falando sobre isso aqui, que pode vir lá da guerra, daquela incapacidade dos avós dela que passaram fome, enfim, e ela ter essa necessidade de comer, e ela, ao invés de melhorar, ela acaba piorando. Uhum. E aí ela não deixa de consumir, ela vai procurar o próximo, porque aquele não deu certo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e aí, assim, uma busca sem fim por aquilo que é vendido como certeza que daria certo, e parece que naquele momento você só não foi capaz de conseguir aquilo. Pois é, Andréia, e aí eu fico pensando, né? Psicólogo adora pensar, né? Eu fico sempre pensando, e a gente tem essa tendência, psicólogo tem essa tendência de aprofundar. Então, toda vez que tem esse tipo de anúncio, pelo menos no meu consultório com os meus pacientes, eu doutrino. Falo, não entra nisso, porque eu trabalho há 20 anos no consultório, eu sou muito estudiosa de casos. Se eu trabalho há 20, eu estudo os meus antecessores que estão na minha frente já com 40 anos de clínica. Então, eu não falo por mim, eu falo pelo que eu vejo, pelo que eu estudo e pelo que eu presencio, né? Então, a mídia, ela tem essa coisa de vender por um clique, né? Esse clique de que eu estou comprando e eu vou conseguir, né? Gera em nós uma coisa muito rasa, né? A gente não aprofunda no que de fato a gente precisa aprofundar. E, inevitavelmente, transtornos no campo de comportamento, no campo da saúde mental, dos sentimentos, é muito difícil em qualquer programa curto você alcançar mudanças significativas, estabelecidas e sólidas, né? Você sensibiliza, sim, você desperta, sim, mas vai exigir de você isso que você falou, o conhecimento, a apropriação daquela informação e a mudança de hábito. E não é de hábito só de ação, é de hábito mental, né? Sim, É de hábito sim, mental. sim. Então, é válido toda a experiência e toda a informação que se chegue, mas talvez a gente tenha aí um desafio que eu acredito que ainda daqui a um tempo. A educação que vai ter que fazer isso por nós, os sistemas educacionais que vão ter que fazer isso por nós, de começar a desenvolver críticas, né? Porque, inevitavelmente, a gente está vendo muito, lendo muito, absorvendo muito, mas a gente está criticando muito pouco. Então, às vezes, as pessoas compram e nem fazem o curso. Elas só compram, né? Só consomem. Então, eu acredito que esse tipo de, igual eu falei, de contato que nós estamos tendo com as redes sociais, né? Talvez daqui 30, 40, 50 anos a sociedade do futuro esteja mais madura para estar transitando nisso, né? E talvez até, eu fiquei sabendo disso recente, o Brasil é um país muito consumista em termos de Instagram. Isso não é tão comum lá fora quanto é aqui. Então, tem uma cultura nossa aí também que está sendo dita. E o que é que está sendo dito, né? Por que a gente está consumindo tanto isso em Instagram, né? A própria empresa que é a Meta, do Facebook, WhatsApp, Instagram, investe muito pesado aqui para a gente nesse sentido. Sim. Porque o Instagram aqui para a gente virou muito esse mercado livre mesmo de consumo, de conhecimento.
Então, nós antigamente olhava-se currículo Lattes para a gente ver a qualificação. Hoje a gente vai no Instagram e o que está escrito ali a gente acredita, né? E deixando claro, né, gente, que nem eu nem a Carla somos contra a Não. ferramenta. Em hipótese alguma, eu acho que a informação ela chega através dessas plataformas, né? E é como nós chegamos, como eu chego a vocês, né? Vocês chegam ao podcast pelo YouTube, nós fazemos a divulgação pelo Instagram. Olha que maravilha, né? Quantas pessoas a gente consegue atingir, né? De uma forma rápida e eficiente com os conteúdos. A questão está em esse olhar crítico. Isso. O que eu consumo, o que eu vou consumir ou não. Uhum. Isso, o poder é nosso. As pessoas que colocam lá o tempo todo, o problema não é esse quem está alimentando de informações ou de coisas ou de vendas rápidas com um clique. O importante é quem está do outro lado pensar. Por quê? Para quê? Será? Se você tiver um tempo só para questionar, Sim. você já evita muitas coisas por impulso, né? Sim, sim. Você trouxe a palavra, eu acho. A famosa compra por impulso, né? Que também é um quadro mental bem contemporâneo nosso, né? Das compras compulsivas e jogos e sexo, e enfim, como que de alguma maneira a sociedade consumista vai nos levando a essa compulsividade. Às vezes você compra sem necessidade. Minha mãe é muito minimalista e eu não. Então, um dia que ela abriu o meu armário e viu aquela quantidade de sapatos, né? Ela disse, minha filha, mas precisa disso tudo para 2 pés? Não sei quantos, igual uma centopeia. Eu falei, precisa, porque para blusa amarela tem que ser esse, porque. Mas assim, claro que estamos aqui para consumir e nos sentir bem, mas o que se trata aí é até onde isso é saudável para mim e até onde isso já está entrando num processo de patologia, de dependência, de fuga, de escape, De ganho. de compensação, né, de autoafirmação, porque eu acho que também tem uma geração que está vindo que a gente precisa estar preocupada com elas da imagem. Eu tenho trabalhado e visto isso muito, então meninas de 25 anos, de 28 anos, já no Botox, já né? Por quê? Porque elas estão antecipando não envelhecer. E também estou entrando nessa corrente, André, que envelhecer é bom, né? Estou assumindo os meus platinados, porque eu acho que a gente precisa, e como que a gente está vendendo uma ideia de que envelhecer é ruim? É quando você está mais sábio, é quando você alcançou o ápice da sua experiência. Então, também tenho seguido no Instagram uma galera que está falando isso, que eu acho legal, e é disso que foi legal você falar. Não é a técnica que é ruim, né? É o uso que a gente faz dela que se torna ruim, né? E quando a gente fala de envelhecimento, da gente acolher a nossa idade, acolher as nossas marcas, né? Que essa idade traz, não significa não ter cuidado. Isso. Não significa não ir lá e fazer sua sobrancelha e fazer, mas não ser escrava disso, né? Não ter que se olhar ou se adequar a uma forma de olhar que não reflete você. Eu tenho 52 anos e quando a gente fala, né, de fazer um programa gravado, alguma coisa dessa forma, você se olha lá e fala assim, nossa, mas olha quanto minhas ruguinhas apareceram, quanto meus... Aí você para e pensa e olha também, nossa, mas eu tenho 52 anos. Olha como é importante também aparecer, né? E falar assim, não, eu tenho 52 anos, eu me cuido. Não é ser contra ao que você pode fazer para melhorar aquilo que te incomoda, mas não é você ter que fazer algo que nem te incomoda ainda, é, respondendo a um apelo
do que aparece aqui, do que aparece nesses Instagrams. Olha a pele aqui, olha o corpo aqui, olha assim. Não, eu nunca vou ter esse corpo, porque a minha formação física é diferente. Eu sou diferente de você e é diferente do outro. Isso não significa que a gente não possa melhorar, mas não se escravizar nisso. Exato. É essa a questão. Porque senão daqui a pouco fala, nossa, olha elas aí, né? Falando que a gente tem que se aceitar, então não pode pintar cabelo, então não pode fazer uma sobrancelha, então não pode fazer um botox. Pode, gente, lógico que pode. Cada um sabe o que faz bem, mas é não se tornar escrava disso. Eu tenho que fazer. Perfeito. Porque o que eu acho que há, especialmente no mundo feminino, e eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito com esse empoderamento feminino, com esse feminismo, porque a gente se torna muito escravocrata da imagem. O corpo belo, o não envelhecer, né? Existe toda uma apologia aí à mulher bonita é a ninfeta, a mulher bonita é a jovem. Então, a gente começa a perseguir. Então, nada contra pintar ou não pintar cabelo, a deixar ele grisalho ou não. Não se trata disso. Se trata você está fazendo isso para quem? Exatamente. Você está fazendo isso por quê? Né? E o que está por detrás disso? Porque você tem que estar com um bem-estar, né? A minha ginecologista, que eu acabei descobrindo que é a sua também, ela fala isso muito. A doutora Patrícia Castro, ela é ótima. Ela fala assim: eu não quero, Carla, só um corpo e uma pele jovem, eu quero uma célula jovem. Eu quero um músculo jovem. Eu quero estar com 70, 80 anos e agachar sem ter que pedir alguém para fazer isso por mim. Porque a gente tem uma longevidade chegando para a gente. Né? Outro dia eu estava lendo, falando que a geração de 40 ela vai marcar uma época agora, porque ela é a geração de 30 antiga, que está havendo um pouco essa elasticidade do tempo, né? E de fato, isso é um fato mesmo. Então, a gente tem uma longevidade. Quando a gente pensa que a gente vai chegar aos 70, vai chegar aos 80. E nós precisamos chegar lá bem. Sim. E nós precisamos estar atento ao que nós temos feito hoje para a gente chegar lá bem. E não necessariamente entrar numa ditadura estética, da estética pela estética, mas pela juventude. Então, é a juventude do corpo e eu brinco no meu Instagram, né? E a juventude da mente? Você está preocupada com ela? O cérebro tem que ser jovem. E um cérebro, para ser jovem, é um cérebro que aprende sempre, é um cérebro aberto às mudanças, é um cérebro que se estimula com leituras, com arte, com atividades, com novos aprendizados, com novos cursos, né? Então, o envelhecer é você buscar cada vez mais aplicar o conhecimento que você já tem com os novos que estão chegando. Então, é você se abrir, aí a sua mente fica jovem. Né? Então, a gente também precisa perseguir essa juventude mental, não só a do corpo ou a da pele, né? Quando a gente fala desse perseguir, né? Entrando um pouquinho na questão do trauma, na questão de coisas que a gente traz das nossas gerações anteriores, a gente tem também algo que traz dentro disso do não que eu queria mudar o assunto, mas trazendo o mesmo assunto, né? De como essas questões da mulher, principalmente, que a gente tinha antigamente, dessa questão do que você falou do empoderamento, mas falar um pouquinho do não merecimento, né? A gente traz uma questão muito antes, né? Que geram algumas coisas, geram alguns traumas lá de trás, que é essa questão da mulher lá atrás não poder investir nesta longevidade, né? Dela ter que aceitar aquilo que vem. Não é isso que a gente está falando sobre a questão do aceitar e acolher o seu envelhecimento. Não é parar, e sim fazer o contrário. Antigamente, as nossas avós, as nossas bisavós, muitas vezes
não tinham essa permissão de poder buscar essa jovialidade, esse bem-estar e nada, tinham que se acomodar àquilo que o tempo ia trazendo para elas, né? E aí eu queria compartilhar um pouco, que você compartilhasse um pouco comigo nessa sua experiência clínica, como que você tem recebido e se tem recebido essas mulheres que trazem tanta essa referência dentro delas nesse sentido? Aí você se refere a essas mulheres mais velhas, né? Sim. Engraçado, Andréia, foi interessante você tocar nesse assunto. Porque a gente fala só de jovialidade das mais jovens. Eu queria falar um pouquinho sobre essas mulheres. Elas chegam no consultório, elas têm chegado mais agora. Por causa disso que eu acho que você pontuou muito bem. Antigamente não era dada a liberdade de pensar como que elas gostariam de estar. A sociedade patriarcal impunha e a gente apenas obedecia. Mandava quem não podia e obedecia quem não tinha juízo nenhum. Eu acho que essa liberdade de ser, né, essa autonomia que a gente precisa alcançar, fez com que essas mulheres, elas chegam hoje no consultório com demandas do tipo, são avós, têm uma família constituída, não estão às vezes felizes no casamento de 30, de 40 anos, e vivenciam um casamento onde talvez aquele companheiro nem é mais o companheiro dentro de casa, é uma pessoa que divide um espaço com ela, que divide uma família com ela, e ela está procurando cursos, viagens, né? Pinturas, grupos de dança. Sim. Elas estão tentando buscar essa nova ocupação nessa etapa da vida para além do cozinhar e cuidar só de netos. Então, eu também acho que, igual talvez eles estão falando que essa geração de 40 é a nova de 30, eu acredito que essa geração de 70 hoje, que a gente vê os grupos da maturidade viajando, indo para a academia, eu falei isso para minha mãe e minha tia, elas estão com 73, minha tia com 82, elas não tiveram as mães, a mãe delas, a minha avó, não ia na academia aos 70 anos. As minhas estão indo. E aí foi o que eu falei com ela. Só que vocês estão indo e já estão me forçando aos 40 a estar. Então, eu acho que em termos até transgeracionais, elas talvez também começam a demarcar uma ruptura com essa imagem antiga da bisavó sentadinha, né, só no crochêzinho, na cadeira de roda, não que ela não possa fazer isso, mas se ela fizer isso hoje é porque ela quer, e não porque a sociedade impõe ou porque ela não pode fazer algo, né? Então, a gente vê a maturidade indo para a faculdade, então eu acho que está havendo esse movimento de como que a gente vai viver esses dos 70 aos 80 aos 90. É muito tempo. Porque eu tenho... já programado trazer uma pessoa aqui para falar sobre longevidade, e a gente discutia muito isso, né, e falava sobre isso, que a questão é que nós estamos vivendo cada vez mais, então por isso a gente tem que saber como a gente quer chegar lá. Isso aí. Bem, isso vivendo aí. Bem. A questão não é viver 90, minha avó tem 103 anos. Olha isso. Né? E eu acho assim, eu tenho uma graça muito grande em tê-la conosco aqui ainda, e é óbvio que as questões da idade, né, algumas limitações chegam, mas ela tem uma lucidez plena em muitas coisas, no cotidiano, de ir lá conversar com ela contar as histórias e tal, porque ela é uma viciada em palavras cruzadas, olha isso. Aí. Sem saber o que isso poderia trazer para ela de bem-estar, né? Assim, conhecimento ali. Não, dona Zica, faz palavra cruzada que a senhora vai chegar a 103 anos com lucidez, com tal. Não, ela foi uma experiência que foi trazendo. Então, hoje nós temos informação quanto a isso, então por que não fazer para ter um envelhecimento melhor, né?
E aí, esse envelhecimento melhor, era aqui que eu queria chegar, para ele também é necessário que nós possamos nos livrar dos nossos traumas. Perfeito. E foi legal você falar, não importa a idade. Não importa a idade. E não tem aquela premissa, Andréia, também, que é muito importante, que você não tem que ir lá no trauma para você sofrer e reviver tudo de novo para Sim, você se livrar dele. Porque Freud, com a psicanálise, puxa a gente para esse passado, sim, né? sim, Para essa infância, para esses pais que traumatizaram. Mas hoje a gente compreende que o trauma ele se faz no presente. sim. E uma vez que você acessa as suas dificuldades emocionais do presente, você está acessando uma rede emocional estabelecida e você vai se curar desse trauma. Então também não existe esse, eu tenho que falar daquilo lá para sofrer tudo outra vez? Não. E não importa a idade, sempre é tempo de se libertar, né, das nossas dores emocionais. E na verdade, se você ainda me permite, que é o que eu acredito na minha vida, a gente está aqui para evoluir. Então, eu falo isso muito com minhas tias, minha mãe, né? E essas pessoas da longevidade que a gente ama e cuida. Eu falo isso muito com eles, gente. O que vocês puderem resolver aqui para ir para o outro lado, resolva, né? Então, se livre das suas dores emocionais, dos seus medos, dos seus bloqueios, das suas dificuldades e se liberte, porque a morte, ela nada mais é isso, né? Do que a gente se libertar aqui desse corpo e prosseguir na evolução. Então, a gente precisa treinar essa libertação de medos e bloqueios, né? Muitas pessoas me perguntam o porquê eu sou tão apaixonada pela constelação familiar. Existem muitas pessoas que vão falar muito contra, que dizem que não é uma ciência, uma pseudociência, mas na verdade, e também existe, né? A gente sabe que, como tudo na vida, tem pessoas muito sérias trabalhando com, e muitas pessoas trabalhando de forma leviana, usando o nome constelação familiar para coisas e prometendo coisas que a gente até arrepia quando vê algumas coisas, mas trazendo para quem trabalha com responsabilidade com a técnica, é isso que muito me encanta, porque a constelação familiar ela nos dá essa oportunidade de não só nos libertar de coisas que não são nossas, mas libertar aqueles que já não estão mais aqui e aqueles que ainda virão. Então, este trabalhar esse inconsciente coletivo, para mim, é o que faz todo sentido. E trazendo aqui também, gente, que constelação familiar não substitui terapia. Não é isso, ela é uma técnica de terapia breve, que a gente vai olhar aquela questão específica e trabalhar e dar um olhar novo para isso, para que você possa saber, por exemplo, a Carla já constelou comigo, né? Saber aquela questão dela, da onde vinha aquilo, e ela poder olhar para aquilo e falar assim: nossa, isso não é meu. Então, eu não preciso mais carregar isso. Olha, que bom. E eu não precisando mais carregar isso, meus pais também lá não precisam mais carregar, e aqueles que virão depois de mim também não precisam mais. Então, é esse libertar que você está falando, né? Da gente não levar mais daqui nada que não precisa ser levado, e a gente buscar este libertar aqui, em vida, no presente, agora, né? É isso. Para que a É gente isso. não precise mais carregar isso na bagagem aí, na mochilinha, né? Exatamente. Porque eu acho que trauma é exatamente isso. É a nossa mochila muito pesada, né? O corpo fica pesado, né? As doenças que se espalham por esse corpo e que se formam nesse corpo. Doenças diversas, intestino irritável, fibromialgia, várias cardiopatias, vários cardiologistas estudando os infartos estão chegando à conclusão que, na verdade, a morte não seria por infarto, a morte seria por estresse.
porque o que causou o infarto naquele coração foi um acúmulo, né, de cargas e pressões que a pessoa foi trazendo ali dentro daquele corpo, com aquilo que ela não quis olhar para ela, com aquilo que ela não quis cuidar, né? Então, se tem uma coisa aqui nesse papo nosso que eu acho que fica, é isso. A gente tem que se cuidar para a gente cuidar melhor uns dos outros, né? Acho que o trauma, a sociedade informada para o trauma que o Dr. Gabor pede para a gente publicar e divulgar é essa, né? Quanto mais nós cuidarmos de nós mesmos e estarmos bem conosco, vamos nos relacionar melhor uns com os outros e cuidar daqueles que pequeninos que estão conosco e que a gente ama tanto e que a gente também quer que eles sejam melhores e felizes, né? Eu acho que é um ponto de partida para que a gente não gere mais traumas, né? Isso, A Andréia. gente poder olhar para o nosso trauma e cuidar já é um passo gigantesco, gigantesco para que a gente não cause mais trauma em outras pessoas, né? Porque nós somos capazes disso. A gente não pode ser negligente e falar assim, não, mas eu não traumatizo ninguém. Eu sou, trago um monte de trauma que meu pai e minha mãe me deixaram e eu não traumatismo ninguém. Cuidado, hein? Porque nós somos capazes de gerar traumas em outras pessoas. E o mais importante, dizer que até em quem nós amamos. Então, a gente ser capaz de, pelo menos, começar pela gente, né, para olhar para essas dores todas e esse trauma que nós podemos trazer para que a gente não multiplique isso, eu acho que já é um baita de um movimento que a gente possa fazer, né? Perfeito, perfeito. Esse cuidado que você traz para conosco, e recentemente eu achei essa frase no Instagram e repostei, que eu achei ótima. Todos nós somos tóxicos em algum nível. É claro que somos. E em algum nível a gente traumatizou alguém sem saber. Sim. Sem saber. Né? Numa fala ríspida, num olhar, numa desatenção, né? Porque o outro estava ali sensível e ele esperava de você isso. Então, é esse cuidado conosco e com o próximo, né? Eu acho que a gente começa talvez a criar uma sociedade mais estável e regulada, né? Uma sociedade que consiga se equilibrar e equilibrar o próprio planeta, porque visivelmente a gente não está sabendo cuidar do planeta, porque a gente não está cuidando da gente, a gente vai cuidar do planeta. Que é essa bola azul enorme, gigante, que a gente não sabe nem quem cuida. Um dia uma criança me perguntou, mas quem cuida da Terra? Eu falei, não, somos nós. Talvez definitivamente, você, né? Talvez você tá vindo com uma preocupação. Se você quiser assumir essa responsabilidade, nós agradecemos, exatamente, né? Porque olha que preocupação linda, gente. 5 anos de idade, quem cuida da terra? Eu falei, meu Deus, vai ser você, meu amor, porque nós adultos aqui não estamos fazendo um bom trabalho, né? Bom, a gente está nos finalmente desse papo delicioso, né? E eu acho que eu vou ter que estender os podcasts para 2 horas, porque os assuntos são tão incríveis, né? E te receber aqui com essa leveza, com essa tranquilidade, com esse conhecimento que você traz, nos trazendo informação, mas baseado em conhecimento, que você tem bastante, foi um presente. Eu te agradeço muito. E queria que você deixasse o seu recado para as pessoas que estão ali. O que você gostaria de deixar como mensagem final desse nosso bate-papo? Ai, Andréia, eu que quero agradecer, porque eu acho que realmente, aparentemente, é pesado falar desse assunto, né? Trauma emocional e os meus casos clínicos, eles são casos mais pesados mesmo, né? Que a gente vai escutando e a gente vai vendo o sofrimento do outro. Mas eu acho que quando você fala da mensagem, é porque se tem alguma coisa que essa minha clínica me ensina, é como existe felicidade após o sofrimento, sabe? Então, eu acho que não importa o sofrimento que você esteja passando, e isso eu falo assentada dessa cadeira no auge dos meus 20 anos de clínica de psicologia.
Não importa o sofrimento que você esteja passando, vai ter felicidade após você superá-lo, porque é o que eu vejo muito no meu consultório. Pessoas com traumas gravíssimos, pessoas com muitas dificuldades, que se propõem a ser melhor, a não passar isso para os filhos, a ficarem melhor consigo mesmas, a ficarem melhor na vida delas e a não desistir de viver. Então, eu acho que para toda escuridão, recentemente eu fiz esse post, né? Tem as luzes, então é para as pessoas acreditarem que elas podem ser melhor e naturalmente assim a gente vai construir um mundo melhor, com certeza. É a minha causa. A gente pode escolher, né? Uhum. Ser feliz é uma escolha, de verdade. E a gente tem trazido aqui assuntos pós-assuntos que o intuito maior é esse, é saber que ser feliz é possível e que parte de uma escolha. Então, muito obrigada mais uma vez, gente, e acesse o canal, se inscreve para que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo que a gente tem trazido aqui. Eu espero vocês no próximo Papo com o Terapeuta. Até lá!